nosso encontro em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Meu Meu Senhor e meu Senhor e meu Pai, envia envia teu teu Santo Espírito Espírito Santo para que eu para que compreenda e acolha compreenda a e tua acolha a santa tua palavra, santa que eu te conheça e te faça conhecido, te palavra. ame e te faça amado, te sirva e te faça servido, te louve e te faça louvado por todas as criaturas. Faze, ó Pai, que pela leitura da palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pois é, hoje nós vamos abordar alguns pontos Bem pontuais. históricos, mas também ali, e dentro dessas questões históricas, também vamos falar ali sobre o Gênesis de 1 a 11, que eu acho assim, é lindíssimo. Opa, eu acho que vamos compartilhar novamente aqui, achar a imagem correta. Nós ainda estamos na oração, né? A imagem compartilhada. Não, Não? não. Ah, Estava na linha do tempo. obrigado. Aqui o Zoom me enganou. Agora sim, agora eu consegui aqui selecionar toda a linha do tempo também. Eu estou junto com vocês. Pois é, essa linha do tempo eu gosto bastante dela. Eu acho ela bem esclarecedora. E vocês já notam ali que ela começa em Abraão, né? Foi Abraão que ouviu o chamado de Deus, que saiu da sua terra, que foi para uma terra estrangeira, né? Com Sara, ainda era Abrão e depois Sara era Sarai. Eles mudaram o nome, deixaram tudo, né? Para seguindo, ouvindo esse chamado de Deus. Mas o que aconteceu antes, né? Antes, a Bíblia, ela nos explica de forma catequética, justamente nos seus primeiros 11 capítulos. Então, no livro de Gênesis, nós temos ali duas divisões bem marcantes, de 1 a 11, e depois do capítulo 12 até o capítulo 50, que termina ali com a história de José, né? E, na verdade, nós vamos percebendo que a Bíblia ela não foi escrita numa continuidade perfeita, como a gente escreve uma carta. Talvez uma continuidade perfeita, provavelmente alguma das cartas de Paulo, mas no geral a Bíblia, principalmente o Antigo Testamento, ele foi escrito ali quase como ali com recortes e retalhos. Nós chamamos aquelas historinhas de perícopes, né? Pequenas historinhas que depois foram se encaixando. Hoje mesmo, nós já vamos notar que já há repetição de alguns termos, ou a mesma história com alguma pequena variação é contada mais de uma vez, porque elas foram escritas em momentos diferentes, tá certo? Então, vamos dar início, então, justamente, e essa linha do tempo eu já compartilhei em outro momento, acho que eu até coloquei no grupo também, mas nós estamos retomando ela ali, na verdade, no decorrer do nosso encontro de hoje, porque ela começa, o personagem histórico é Abraão e vai até ali, né, Jesus, e são praticamente quase, né, 2.000 anos de história, né, de vida, até chegar em Jesus, e para nossa época atual também nós temos aí mais de 2.000 anos. Então nós vamos começar por um período aí que engloba mais de 4.000 anos. Bem, então, se nós abrimos a Bíblia, né, no seu primeiro livro, que é o livro do Gênesis, pegamos ali o capítulo 1, nós temos dois relatos da criação, né? Dois relatos, e embora o pano de fundo, nós temos ali como
o Criador, Deus, que criou tudo do nada, eles são relatos diferentes. Foram escritos em épocas diferentes e em locais diferentes também. Então, quando nós lemos ali o primeiro relato, em Gênesis 1, 2, até o 4a do capítulo 2, né? Nós temos ali uma história da criação. E olha que interessante, ó. Essa história da criação, talvez, se fôssemos colocar ela no mesmo capítulo, deveria estar praticamente ali até o 2:4. E não está. Porque a divisão, como nós vimos, divisão em capítulos, em versículos, aconteceu muito tempo depois. E não teve, assim, uma lógica tão apurada nessa divisão. Então, por isso que, às vezes, dá a impressão assim, que o texto não acabou e começa logo ali um outro capítulo. E essa história, primeiro relato da criação, ela conta que o mundo foi criado em 6 dias. Ela é uma história assim, bem simétrica. Então, são 6 dias de criação. E no terceiro dia e no sexto dia, Deus, ele faz 2 obras. Então, são 8 obras de criação. Então, se nós pegarmos o texto sagrado, né, ali a partir do 1:9, a partir do 1:9, nós vemos ali o seguinte, olha, Deus disse que as águas que estão embaixo do céu se juntem no mesmo lugar. E no 11, Deus dá uma outra ordem. Deus diz novamente. Né? Então, são duas obras da criação. Vamos tentar descobrir de quem que é Nós temos uma interferênciazinha, né? É a Clarice, só que eu não sei se ela quer falar alguma coisa, porque eu tinha mutado ela, né? Ah, eu consegui agora deixar de um jeito especial. Eu vejo vocês, a maioria de vocês, num monitor, 2 monitores. Então, você vai ficar com a carinha esquisita porque eu estou olhando para o outro. E vejo os slides em outro monitor. Opa! Então, para mim, ficou legal. Porque se alguém quiser fazer faz um sinalzinho, mexe a mão, levanta a mão ali, eu acho que eu vou conseguir acompanhar. Então, certo. Então, nós temos ali a criação em 6 dias, mas com 8 obras. E essas obras duplas são justamente no terceiro dia e no sexto dia. Então, é muito simétrico, muito correto. Porque no 7º dia, Deus descansou, não é verdade? Então, para mostrar que nós também merecemos descanso. O próprio Cristo descansou. E esse primeiro relato, ele tem muito a ver com a questão da escravidão do povo. Quando o povo era escravo, eles não tinham nenhum dia para descansar. Trabalhavam todos os dias. E que dia que iam louvar a Deus, né, participar das celebrações religiosas, se dedicar a Deus? Não tinha esse dia na escravidão. Então, os historiadores relatam que este texto, esse primeiro texto da criação, ele é um texto relativamente mais atual, depois do exílio babilônico. Então, ou ele foi escrito na época do exílio, lá 597, 586, até 536, por ali, ou provavelmente com a redação final por volta do ano 400, 444, depois, né, antes de Cristo. Então, é um texto mais atual, mostrando, olha, é importante que nós tenhamos ali um momento para nos entregarmos a Deus. E depois nós vamos ver mais adiante por que surgem essas tradições diferentes. Nós vamos ter ali um momento que vamos falar sobre isso. Já o relato que aparece a partir de Gênesis 2, do versículo 4b. 4b porque, na verdade, ele é como se fosse a primeira metade do 4a, a gente divide ali como A, né? Depois a outra metade como B, e se dividisse em 3, podia ter o C, né? Então, é uma divisão mais livre. Já começa o relato no paraíso. Então, aqui, essas 2 imagens que aparecem para vocês, nós temos ali a criação do cosmos, do universo. A segunda imagem, eu tenho ela maior ampliada, que é a visão que eles tinham de mundo. Eu vou ampliar um pouquinho para vocês verem, olha só. Como é que eles achavam que o mundo era?
Era ali, olha só, uma abóboda. Parece um aquário de ponta cabeça essa parte de cima, não é verdade? Jean, Eles acreditavam que tinha a terra com abismos, com buracos, as montanhas, né? Esses abismos ali chegavam às águas inferiores, tinham colunas que sustentavam a terra. Embaixo ali estava o Sheol, né, o limbo, a morada dos mortos, aonde morria. Num primeiro momento, eles acreditavam que o ser humano falecia e ficava ali no Sheol, no limbo, como num estado de letargia, como se fosse ali quase que um sonâmbulo, um zumbi, vamos usar esse termo, tá? E tínhamos ali, né, um primeiro céu, que é onde a gente alcançava a nossa visão, tudo mais, o firmamento, com os astros, né, tudo criado por Deus, e em cima um terceiro céu que é a morada de Deus. E quando chovia, Deus abria as comportas aqui de cima para liberar a água. Então, assim, no dilúvio, né, houve ali o encontro, né, as águas que inferiores elas se elevaram, e quando chove, quando cai a neve, é porque Deus abre as portas do céu e derrama sobre a humanidade. Então essa era a visão que eles tinham do universo, né, do mundo. E essa segunda criação, ela já coloca o homem no paraíso. E é muito bonito, né? Cria o homem, Deus vai criando ali os animais, Adão vai dando nome em tudo, né? Tem um romance uma vez de um autor que eu li, de um autor norte-americano chamado Mark Twain. É um livrinho assim muito bonitinho, claro que é um romance, né? Mas eu li ele em espanhol, e ele falava assim: aonde quer que a Eva estivesse, ali seria o paraíso dele. Então, claro, tá dando ali uma conotação romântica. Mas o que eu achei engraçado é que nesse romance, que não tem nada a ver com a Bíblia, esse Mark Twain, ele dizia que quem dava nome às coisas era Eva. Então ele acreditava que era mais próprio da mulher, e dando nome para cada criatura, que o Adão não ia se preocupar muito com isso, não. Mas é claro, isso é só é um parênteses, né? Um romance, uma brincadeira, aonde o ser humano ali, utilizando de um texto sagrado, ele escreveu um livro, escreveu um romance. Mas justamente, né? Deus cria tudo e tudo é bom. Deus percebe que tudo é bom. E o homem no paraíso, ele estava numa boa com os animais. Os animais não atacavam o homem, né? Quando eu falo um homem, eu falo homem e mulher, né? Não atacavam, eles viviam em perfeita harmonia, até aparecer a serpente, não é verdade? Né? A serpente, ela seduz. A serpente ali é através dela que entra o mal, entra o pecado. E depois do pecado, nós temos ali duas consequências bem importantes, que é a morte e a desordem na criação. Aquela ordem que existia, onde o ser humano se dava bem com os animais, né? Os animais viviam em perfeita harmonia. Essa ordem é quebrada pelo pecado. Então, duas consequências importantes: a morte, porque no paraíso não havia morte, né? Tanto é que o homem e a mulher são expulsos do paraíso, e essa desordem na criação. Mas essa questão de Adão e Eva, eu gosto sempre de destacar dois aspectos. Um deles é que ninguém assume a culpa, não é verdade? Não sei se vocês já refletiram essa palavra. Ninguém assume que foi culpado. E Eva, ela modifica a palavra de Deus, o que não é legal, que não é bom. Deus disse que do fruto, né, a árvore do conhecimento do bem e do mal, eles não deveriam comer, né? É verdade, ó, que Deus vos proibiu. Até a serpente citou a palavra de Deus de forma perfeita. Então nós sabemos que o inimigo conhece muito bem a palavra de Deus, tanto é que usou também para tentar Jesus, né? E aqui o inimigo diz, ó: é verdade que Deus vos proibiu comer do fruto de toda a árvore do jardim? Opa, na verdade ele tenta aqui
fazer uma confusão, né? Pode comer de toda, proibir de toda? Não. Mas Eva responde assim, olha, não comereis. Na verdade, ela responde, olha, do fruto que está no meio do jardim, é apenas, né? Podemos comer de todo o fruto, menos o que está no meio do jardim. E ela fala o seguinte, lá em Gênesis 3:3, Deus disse, vós não comereis dele, nem o tocareis, para que não morrais. Deus não disse que não podia tocar. Deus disse que não era para comer. Então já tivemos ali uma alteração, uma mudança naquilo que Deus tinha ordenado, na palavra de Deus. E seguindo mais adiante, após toda a sedução que nós já conhecemos, destaca-se o seguinte, né? Quando Deus chega na presença deles e eles percebem que Deus está chegando, eles ficam envergonhados, vão se esconder, né? Percebem que estavam nus e vão se esconder. E a Eva é a primeira a se justificar. Olha, o que aconteceu? A Eva diz, a serpente me enganou. Ela não assume a própria culpa pelo pecado. E Adão não foi diferente. Adão, que até agora há pouco, um pouquinho antes, estava dizendo, olha, agora sim, né? Carne da minha carne, osso do meu osso. Ele ficou bem feliz com a criação da mulher. E ele diz, olha, a mulher que o Senhor me deu. Já estava acusando Deus, dizendo, olha, a culpa pelo pecado foi o Senhor que criou essa mulher para mim. Então a culpa, né, não é minha. Ninguém se acusa. Não há acusação sobre si mesmo. E outro detalhe muito importante, às vezes a gente coloca uma carga muito pesada em cima da Eva e Adão, que não fez nada. Adão estava o tempo todo do lado de Eva. Por que ele não defendeu a esposa? Por que ele não tomou partido? Né? Porque ele não falou, olha, não podemos comer. Então, Adão, nesse caso, ele permaneceu inerte. Então, dito tudo isso, nós temos ali dois relatos, né? Um onde Deus cria tudo do nada, e o homem ali, no final, ele é a cerejinha, né? Ele é criado no final, né? E o outro texto ali, onde Deus cria o homem, molda ele a partir do barro, né? Do pó, da argila. Seguindo um pouquinho mais, aqui vamos dizer, né? O paraíso, a saudade ou a esperança. De fato, no paraíso, Deus caminhava junto com o homem. Quando o homem foi separado, expulso do paraíso, nós somente vamos retomar esse estado de graça, essa perfeição, só quando nós chegarmos na morada eterna. Lá sim, nós vamos ser perfeitos, a criação estará toda ordenada e já não mais existirá a morte. Né? Aqui novamente, aquilo que já citei, né? Depois. Aqui tem uma imagem interessante, ó. Vamos aproveitar essa imagem da árvore. O que parece essa árvore ali? De que fruta parece? A macia. Oi? Alguém disse? Maçã. Maçã, né? Pois é. E na Bíblia está escrito que é maçã? Não. Não fala, né? Não. A árvore proibida. Exatamente. Exatamente. Então, em algum momento ali, provavelmente na Idade Média, algum pintor, né, para retratar essa cena, do imaginário dele, ele imaginou, olha, uma fruta vermelha, suculenta, bonita, né, é bastante atrativa. Então ficou a maçã ali para alguns, mas não está escrito. Então a gente normalmente quando a gente vê uma imagem da árvore, a gente está lá pintado uma fruta vermelha, que a gente deduz, né? E normalmente é uma maçã. Tá certo. É da mesma forma a questão do Jonas, né? Jonas foi engolido pelo quê? Baleia. Ótima resposta. Eu queria essa resposta mesmo. Mas, na verdade, claro, qual que é o maior peixe que nós conhecemos, né?
A baleia, né? Daí tem um tubarão gigante lá, mas é o tubarão-baleia. Então a gente sabe que é a baleia. E, na verdade, no texto, não cita que é a baleia, fala que é um grande peixe. Então a gente deduz que seja a baleia, né? Mas eu perguntei de pegadinha, tá? Porque normalmente a gente imagina que seja isso mesmo. Então é só para ilustrar, né? Pois é, então depois homem e mulher são expulsos do paraíso. E aqui nós temos já um texto que provavelmente ele deve ter sido escrito depois daquilo que foi escrito sobre Abraão, por exemplo, e foi colocado antes, porque eles tinham já os relatos dos patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, mas não tinha explicação como surgiu o mundo, né? Das barbaridades que o ser humano fazia um com o outro. Por quê? Porque vejam bem a figura. São figuras mostrando ali as oferendas. Ali, quando nós temos o texto de Adão e Abel, logo aparece que Abel, né? Caim e Abel. Veja só, né? Adão e Eva. Eles geraram a Caim e Abel de início, né? E Caim e Abel não tiveram esposas? Então, com certeza, sim, né? Em algum momento, Deus criou os primeiros seres humanos, mas não haviam apenas eles. Então, isso é muito claro, né? E Abel se tornou pastor. E Caim, ele era lavrador, agricultor. Então, eles estão fazendo uma oferenda para Deus. Veja só, então, se eles estão fazendo uma oferenda, já tem o culto, já tem ali a questão do sacerdócio, né? Já tem ali uma sociedade desenvolvida que sabe que eles, né, que existe um Deus, que estão fazendo oferendas para Deus. Então, a gente já entende que tem toda essa questão. Mas esse texto ali, ele tem alguns aspectos também bem interessantes. Primeiro, ele quer mostrar os conflitos entre irmãos. Um irmão brigando com outro irmão acontece até hoje. Eu sou advogado e olha que o pai não precisa nem morrer que os irmãos já começam a brigar. Claro, tem muitos irmãos que vivem muito bem, né? Mas, infelizmente, existem histórias complicadas. Então, o irmão brigando com outro irmão acontece direto, um mata o outro. E isso, inclusive, dentro do grau de parentesco. Mas o que eles querem deixar bem claro aqui, claro, é a inveja, né? Um que invejou a oferta do outro, que mais agradou a Deus e fez o mal para o seu irmão. Também para justificar por que existe o mal. Nós vamos ver que a Bíblia, ela tenta sempre mostrar a descendência de cada povo. Cada um descende, né, as pessoas descendendo de alguém, né? E eles procuram até justificar, por exemplo, que a descendência das pessoas que cometem mais pecados, que são pessoas assim mais ligadas às coisas do mundo, tocadores de flauta, pessoas com comportamentos assim inadequados, até pessoas que voltadas para a prostituição, elas seriam descendentes de Caim. Caim matou Abel. Caim é mau. Então, as pessoas ali que eles julgavam que tinham uma conduta errada, descenderam de Caim. E as pessoas boas descenderam depois de Sete, que foi um outro filho que Adão e Eva tiveram para substituir Abel e geraram as pessoas boas. Mas aqui está demonstrando, então, um conflito entre agricultores e pastores. Então, vejam bem, o agricultor ele tem a terra dele. Normalmente, ele mora numa cabana, numa casa, feito de pedra, tem segurança, né? Ele tem ali uma estabilidade. Até podemos dizer que ele é sedentário, ele está ali fixo num lugar muito mais seguro, muito mais protegido. E o pastor não. Normalmente dorme ao relento. Lembra do Evangelho de Lucas? Né? Maria e José não foram ali se reunir com pastores? Então, normalmente ali, ficam embaixo de uma árvore, né? Sei lá, na entrada de uma caverna, quando há essa proteção. Então, eles vivem como nômades, de um lugar para outro, né? Sem moradia fixa. Então, eles são justamente
a parte mais frágil. Então, quis mostrar ali que Deus, normalmente, ele olha, né, para aquele que mais sofre. Deus se compadece de todos, mas aquele que sofre mais, esse precisa de mais atenção, de mais cuidado. Então, quer mostrar e retratar justamente um conflito que era muito comum, né? Os agricultores brigando com pastores. E vejam bem, os pastores tinham seus animais. Se os animais invadissem a terra dos agricultores, não tenham dúvida, né? Ia dar conflito, ia dar briga, ia dar morte. Porque os animais iam comer lá a plantação, ia estragar a plantação, né? E poderia acontecer e gerar esses conflitos. Então, é todo um relato para mostrar essas desavenças que existem, né, desde o início da humanidade. E é interessante ali porque Deus, ele, embora, claro, que se desagradou com o que Caim fez, ele não amaldiçoou Caim. Na verdade, ele protegeu Caim, dizendo, olha, né, aquele que matar, lá no 4, versículo 15, e o Senhor respondeu-lhe, não, mas aquele que matar Caim será punido 7 vezes. Então, deixando bem claro que Deus não quer a vingança. Deus não quer a vingança. Então, Deus ainda protege Caim, né? Caim disse, olha, meu castigo é grande demais. Caim se envergonhou, ele se arrependeu do que fez. E, né, o castigo dele era se tornar peregrino errante sobre a terra. Mas Deus colocou-lhe ali um sinal, uma marca, para dizer, olha, quem fazer mal a Caim será vingado. Então, ninguém vai lá vingar Caim. E isso também tem muito a ver com os clãs. Pensem assim, uma família, um grupo, né? Um grupo um pouco maior, que nós chamamos de clãs, e depois uma tribo que englobam vários clãs. Então, nessa época, havia muitos clãs que faziam vingança de sangue. Então, se alguém fizesse mal para mim, eu ia lá na família do meu inimigo, iria me vingar até me sentir saciado. Matou um dos meus, eu vou matar quantos dos outros forem necessário para que o meu coração fique saciado. Depois foram colocando limites. Olha, não, mata aí 7. Depois, uma grande evolução. A gente às vezes acha, nossa, daquele que matar um, vão matar um da outra família, né? Eu sei que é bárbaro ainda, né? Mas foi uma grande evolução, justamente apoiado no Código de Hammurabi, né? Dente por dente, né? Olho por olho, dente por dente. Então, se você matou, eu posso matar um dos seus. É para dar um limite, porque antes não tinha limite. Então, dizimava-se toda uma sociedade, uma família. Acabava com todo mundo. Então, olha, você quebrou o braço de alguém, eu vou lá quebrar o braço do outro. Pronto, está vingado. É claro que depois isso vai se aperfeiçoando, né? Tem lá a lei, o decálogo, né? Os 10 mandamentos, fala não matar, pronto. Depois, nós vamos ver lá na frente do Levítico que existia ali, eles criavam ali cidades refúgio. Olha, quem matou sem querer tinha a chance de fugir para um local de refúgio para não ser vingado. Então, ele tinha que ficar lá como se fosse ali um banimento, né? Era banido, né? Ficava num lugar afastado, mas para que ele não sofresse a vingança dos parentes da vítima. E, claro, depois o aperfeiçoamento, né, concreto, maravilhoso, é em Jesus Cristo, né? Onde Deus diz, né, para a gente ter, Jesus nos ensina a amar os inimigos. Então, é toda ali uma evolução pedagógica, uma evolução pedagógica. Então, se a gente olhar no 4:17, nós temos a descendência de Caim. Então, Caim gerou Lameque, tomou as suas mulheres, foram morar nas tendas e tudo mais, né? E então, Lameque depois do capítulo 24, ele diz, olha, se Caim será vingado 7 vezes, Lameque o será 77 vezes. Então, muito mais.
Então, assim, essa questão da vingança era algo muito presente na sociedade primitiva, né? E depois foi se aperfeiçoando. E é interessante que fala ali que a descendência de Caim, de Lameque, ora, era um pai de todos aqueles que tocam cítara, tocam instrumentos de sopro, né? Depois aqui, pai de todos aqueles que trabalham o cobre, o ferro, e assim segue, mostrando ali a descendência. E depois do 25 ali, bem curtinho, 25, 26, nós temos o nascimento de Sete, né? Sete, ele vem para substituir, né, Abel. Perfeito. Então, de tudo isso, a gente vai vendo que a humanidade vai se corrompendo. Tem o pecado, irmão que mata irmão, a violência num progresso ali tremendo. Deus continua na história, Deus não se afasta, né? Deus manifesta a bondade em mais um filho para Adão e Eva. Então, a história vai se seguindo, mas o homem vai gerando a violência. E como a violência foi tomada de uma forma ali incontrolável, vem o dilúvio. E o dilúvio, claro que ele tem todo ali também um contexto que nós podemos buscar dados históricos em relação ao dilúvio. Mas a mensagem teológica é fundamental. Existe relatos de inundações. Nós vamos ver mais adiante ali a terra, né? A terra aonde o povo se estabelecia, normalmente era próximo a rios. Pense no Egito, Rio Nilo, as grandes enchentes. O rio, ele se enche, depois ele baixa, e toda aquela margem está ali repleta de material orgânico, é a terra úmida, excelente para plantação. Então, eles podiam plantar. Então, eles sempre ficaram próximo da água. Isso era região realmente desértica. Chovia pouco, quase nada. Até hoje, pouco chove naquela região. Então, o povo precisava se estabelecer próximo da água. Então, havia, sim, relatos de grandes enchentes, inclusive na Antiguidade, os sumérios, o povo ali que ocupou a Caldeia, né? Aonde hoje é a região do Iraque, aquele povo bem antigo, já tem escritos deles dizendo, olha, havia grandes enchentes. Então, a questão das enchentes foi algo presente. Eu lembro quando eu era criança, ainda uma professora de geografia conseguiu um fóssil, um peixe fossilizado. E como é que eles conseguiram esse fóssil? Era uma pedra. Foi retirado de uma montanha, de uma parte que estava superior à água. Então, em algum momento, para aquele peixe, né, estar lá, e com muitos outros peixes que foram encontrados naquela região fossilizados, né, aparece só o desenhinho. Na verdade, é como se fosse ali um ovo de Páscoa, quase. Eles cortam a rocha e tem ali o espaço onde o peixe ocupava, tem todo o desenho do peixe. Então, em algum momento, existiu água ali, né? O próprio Mar Morto, né, que é cheio de sal. Temos ali salares aqui na América do Sul, na Bolívia, no norte da Argentina, né, um altiplano, uma terra muito alta, coberta de sal. Então, imagina-se que em algum momento ali o mar cobriu também toda aquela região. Mas, de todos os modos, se nós pegarmos ali a grande visão teológica, a grande explicação do dilúvio, nós podemos ver no dilúvio uma pré-figuração do batismo. As águas que salvaram a família de Noé, entraram apenas 8, e os animais, né? E depois a água do batismo, né, que nos leva para uma nova vida em Cristo, onde nós nascemos para Deus, né, pelo nosso batismo. A água que ali ela cobriu toda a superfície da terra, né, acabando ali com a humanidade, e agora ela vem pelo batismo salvar toda a humanidade, vem para a nossa salvação. E, como eu disse, nós temos ali textos que se repetem, e o relato do dilúvio, ele é contado de duas formas. Nós temos ali um relato no capítulo 5, e depois outro relato no capítulo 7.
Então, o 5 e o 6, depois o 7. Então, provavelmente foram escritos também com tradições diferentes, né? Outra coisa interessante, vocês perceberam que esses personagens tinham uma idades bem altas? Se pegar depois a descendência, a genealogia, depois do fim do dilúvio, né, nós vamos ver ali que a posteridade de Noé, lá no capítulo 10, eles têm lá mais de 600 anos, até chegar isso, no capítulo 5 está bem claro, na verdade. Perdão, me corrijo ali. O capítulo 5 mostra a idade dos personagens. Até nós temos ali o Matusalém, que foi o personagem bíblico que mais viveu, 979 anos. Então, quando o dilúvio veio sobre a Terra, Noé tinha 600. Já se perguntaram por quê, né? Depois do dilúvio, Deus coloca um limite. Olha, não vão viver mais do que 120 anos. Então, existe ali todo um limite nessa idade. A grande explicação para isso era o seguinte, olha, no paraíso não existia a morte. A vida era eterna. Então, quanto mais próximo você está do paraíso, mais próximo de Deus, mais próximo da perfeição, né? Mais tempo você vive. Quanto mais você se afasta de Deus, a humanidade vai vivendo menos tempo. E vejam só, a expectativa de vida na Idade Média era em torno de 40 anos. Então, nós temos aqui toda uma simbologia. Essa simbologia se explica justamente nessa proximidade com Deus. Quem está perto de Deus vive mais tempo, né? E Deus não nos prometeu a morte, não nos prometeu que nós estaríamos livres da morte, né? E nos prometeu a vida eterna. É diferente. Então, são alguns aspectos. Da descendência de Noé, temos 3 filhos. Noé tem 3 filhos, Sem, Cã e Jefté. Eles vão ocupar a terra que eles conheciam naquela época. A descendência de Abraão vem de Sem, do povo semita, né? Aqueles que ocupam ali o início eles ocupam, eu mudei a imagem, né? Tudo ali o Oriente. Então, nós temos ali um mapinha que mostra aonde os filhos de Noé ocuparam a terra. Mas eu só vou destacar um detalhe, né? Nós vemos ali o relato do dilúvio. No capítulo 6, nós temos no 6:19 que Deus pede para Noé colocar na arca animais de 2 em 2, um macho e uma fêmea. Pronto. Hoje, André. Oi. Eu queria te fazer uma pergunta. Eu já, a respeito da idade, né, desse pessoal, eu já ouvi alguém dizer que existia uma forma diferente de contar os anos, alguma coisa nesse sentido. Você já ouviu isso? Tem alguma coisa a ver? Pode ser, mas assim, o calendário, nós pegamos um calendário antigo, o que eles usavam para medir o tempo, né? As estações do ano, a lua, então eles já conheciam ali esse ciclo. É claro que havia diferença, tanto é que precisou ser corrigido o nosso calendário, porque Sim. eles não tinham observado a questão que demorava 365 dias, mais 6 horas a volta, né? Ali completa do ano. E por isso que depois surgiu ali surge dia 28 em fevereiro a cada 4 anos. Então, na verdade, não existe assim um calendário perfeito. Sim. Tanto é que, por exemplo, a Páscoa nossa é móvel, né? Então, não existe ali um calendário que podemos dizer que seja perfeito. Mas, é claro, tudo bem, pode ser uma explicação, né? Essas questões ali, a gente encontrar as explicações, teorias, não tem problema. Vocês não têm noção de como é difícil, por exemplo, explicar a questão ali da corrupção da humanidade, né? Dos filhos de Deus,
quanto os filhos dos homens, as próprias Bíblias ali, assim, dificuldade imensa de explicar essas questões, que estão bem relatadas ali no capítulo 6. Então, realmente, ele encontrar explicações teóricas não tem problema nenhum. Mas, de fato, ali, aquela que eu acho que mais plausível é justamente essa que demonstra ali a questão do homem próximo de Deus, né? Eu me agrado mais com essa. Tá? E essas questões não tem problema nenhum a gente achar teorias. Por exemplo, vou aproveitar esse gancho que você deu. Bem, eu só vou concluir essa questão da arca e vou dar um outro exemplo. Aqui, eu estava dizendo que os animais entraram de 2 em 2. Tem até aquela musiquinha, né? E os animais entraram, né? A minhoquinha, né? O padre Marcelo cantava, né? De 2 em 2. Mas se nós olharmos ali um outro relato, já no capítulo 7, no 7:2, diz assim, que de todos os animais puros, tomará 7 casais, e dos impuros, tomarás apenas um casal. Então, aquele animal, o cordeiro, por exemplo, que eles consideravam que era um animal puro, 7 de cada um, 7 casais. O porco, que era impuro, né? As aves que comem carniça, os morcegos, que são animais impuros. Daí tinha apenas um de cada um. Então, é uma explicação diferente, é uma tradição diferente. Eu vou aproveitar esse gancho e falar, por exemplo, sobre a questão de Moisés. Lembra? O mar se abriu, o povo passou. Então, nós temos ali explicações possíveis para aquele fenômeno. E depois, esse fenômeno se repete com Josué no Rio Jordão, que também o mar se abre para Josué passar e ocupar a terra. Bem, no início do século XX, 1900 e os quebradinhos, houve um deslizamento de terra tão grande no Rio Jordão, que uma pedra de 45 metros ocupou quase todo o rio. O rio parou. O curso d'água, não sei por quantas horas, ele parou. E é um fenômeno que aconteceu recente, próximo de nós. Tem outras explicações, vocês devem ter ouvido algumas explicações sobre essas também, imagino, que diz o seguinte, olha, um vento soprando acima de 100 km por hora é capaz de limpar a água, dividir as águas. Então, são cientistas dizendo sobre isso. Mas eu imagino assim, poxa, mas um vento desse tão forte e as pessoas caminhando, talvez seja mais difícil, né? Superar o rio, né? Por causa da ventania tão forte. Mas é uma teoria que se prega. Uma outra é a questão das marés. Olha, talvez não ficou exatamente totalmente seco. O pé enxuto diz, olha, dá para atravessar na altura da canela. Talvez a maré, né? Moisés conhecia as marés. Os marés têm hora, não sei se alguém viaja para Pernambuco. Pernambuco chega a ser interessantíssimo. Foi o lugar que eu mais vi as marés mudando. Tem certa parte do dia que a maré começa a descer, o pessoal começa a atravessar a areia, andar por cima da areia, a água no joelho, e vão lá, montam barraquinha, vão vender sorvete, levam um carrinho de sorvete. É como se fosse um banco de areia. Pessoas chegam de barco, lancha. Chega um tempo que você consegue... A boa parte está sequinho. Você atravessa tudo a pé enxuto mesmo, no seco. E tem partes que, às vezes, a água fica na altura da canela. Mas, assim, varia a questão de metros a maré. Dá o final da tarde, a maré começa a subir de novo, só dá o povo catando barraquinha, catando carrinho. Quem veio a pé tem que correr, senão a água começa a subir e vai inundar tudo. Então, parece que é plausível essa situação. Então, essas questões históricas eu gosto muito de debater. Eu acho bacana, eu gosto, mas a gente não pode se ater talvez a uma regra absoluta, né? Mas eu acho muito bonito, eu acho muito gostoso a gente tentar entender essas coisas, né? Certeza exatamente é só quando a gente chegar no céu, né? Mas como nós temos este conteúdo como objeto de estudo, é importante te debater também.
como nós vamos ver a seguir. Olha só, olha a questão histórica, né? Ó, descendente de Cã, é a questão roxinha aqui, ó, né? Aqui, o norte da África, os cananeus, que tiveram muito problema com o povo de Israel, os filisteus eram um povo cananeu, cananeu fazia sacrifício humano, cananeu até hoje briga com Israel, viu? Você vê a faixa de Gaza lá, aquele povo é descendente dos filisteus. Até hoje tem problema. Olha o povo de Israel aqui, os semitas, eles foram um pouquinho mais para dentro, né? Foram um pouquinho mais para dentro, para o Oriente. Digamos, os filhos de Cã ocuparam aqui a África, os filhos de Sem, o Oriente, os filhos de Jefté, aqui é a Europa. Tá, mas quem que ocupou a Austrália, as Américas? O Japão. Muito antes dessa época, bem, o povo de Israel começou a escrever. Olha, aí também tem teorias. Foi em Moisés, 1250? Foi em Abraão, 1850? Ou foi só na corte de Davi, por volta do ano 900? Então, tem muita gente que defende que somente teve escritos mesmo a partir de Davi. Mas a escrita, não aprendemos na escola que surgiu há mais de 4.000 anos antes de Cristo? Então, esse povo aqui demorou quase 2.000 anos para aprender a escrever, vamos dizer assim, né? Nessa questão comparado com outros povos. Então, eles não tinham o conhecimento geográfico que nós temos hoje. Não se achava que na Idade Média o mundo era chato? Era igual uma forma de bolo, ali retangular? E se chegava ao fim do mundo, aos abismos, e você, claro, um barquinho feito de pequenininho, lá todo frágil, numa tempestade havia um naufrágio, eles achavam, olha, chegaram no fim do mundo, esse povo não voltou. Então, eles tinham o conceito tudo resumido, não sabiam muito, né? Então, seguindo um pouquinho mais, aqui novamente os relatos sobre o dilúvio, aqui já comentei todos esses temas aqui, né? A questão da arca. A arca também nós podemos ver na arca uma prefiguração da igreja. O povo que entra na igreja, nossas casas, né? No coração de Deus ali, ele está protegido. Então, o templo, nós também podemos ver no templo essa questão da proteção de Deus. E as águas que purificam, né? O dilúvio como uma prefiguração do batismo. Aqueles que estão dentro da igreja, que estão dentro da arca, que estão juntos de Deus, serão salvos, né? Aqui o slide ali traz ali as duas versões, né? Destacando capítulo 6 e capítulo 7, que tem um pouquinho de diferença. A questão do 40, né? Chove por 40 dias e 40 noites, depois demora 40 dias e 40 noites até baixar. A questão do tempo, né? O 40 sempre, né? Eu lembro agora do Dom Mauro, que explicava o 40, né? Um tempo suficiente, determinado por Deus, para que se realize alguma coisa. Então, os números têm sempre essa simbologia muito bonita. E eu escutava um outro padre, só explicando a questão da idade, agora me ocorreu. Ele falou assim, olha, quando você vê números da Bíblia, veja sempre com bastante cautela. Porque normalmente eles têm mais um significado religioso do que propriamente numérico, né? Como nós conhecemos agora. Tem uma lógica diferente. Eles nem tinham números, eles usavam letras para representar números. Então, tem todo ali um significado bem especial. E depois, toda a nova criação. O Deus que fez aliança, né? Criou Adão e Eva, né? Ele, novamente, volta-se para o homem e faz uma aliança com Noé. E essa aliança de Noé, ela tem uma simbologia muito bonita, que ela é representada pelo arco-íris. Então, quando a gente olhar para o céu e ver o arco-íris, vamos lembrar de Noé, do dilúvio. O arco-íris não aparece normalmente depois de uma chuva? Aquela chuva com sol, assim, que parece que está secando tudo, né? Então, eles viram neste sinal, né, do fim do dilúvio, né, esse arco-íris como ali um gesto da aliança de Deus para com o homem. Então, é muito bonito. E tem um sentido também. Tem um sentido também de infinito, né? Porque enquanto houver chuva sobre a terra, vai ter arco-íris.
E a Verdade. aliança de Deus vai ficar. É infinita, porque a gente nunca conseguiu chegar no final do arco-íris, não é verdade? Não, não. Né? Não tem, né? Claro, né? Que é toda uma. Claro que tem explicação científica, da questão de É, luz e tal, né? Mas é muito bonito essa mensagem, né, teológica, esse sinal, né, que Deus ali, né, estabelece como aliança. Então, isso é muito bonito. A gente seguindo um pouquinho mais, nós temos a questão da Torre de Babel. E novamente, nós podemos fazer um paralelo sobre aquilo que o catequista, o autor sagrado, quer nos explicar sobre questões históricas, né, que também ali levantam hipóteses. Né? Aqui eles querem explicar por que tem tantas línguas no mundo. Né? É uma forma como autor. É claro que, veja bem, gente, se nós aqui nos separarmos em 10, ficarmos aqui 200 anos sem nos vermos, a língua vai mudar muito, vão surgir palavras novas, porque a gente vai criar expressão nova, né? Tem modernismos que não existiam há 5, 6 anos atrás. O que é deletar? Existia deletar há 20 anos? Eu nunca tinha, né? Pronto, não tem. Eu estou dando só um exemplo simples aqui. E a língua vai se renovando. Ninguém mais fala que o homem bonito é um pão, né? Um chuchuzinho. A, 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 Lá no livro de Cântico dos Cânticos, ele compara a mulher com uma pomba, minha linda, minha perfeita. Hoje você chamar a mulher, ele chama de um outro bicho, viu? Que eu não vou comentar agora, não, para não dar controvérsia. Mas é porque é a cultura da época. Agora, se você chegar assim para uma moça, né, o marido, o namorado, fala, ô, minha pomba, não é nem pombinha, é pomba só. Não vai ficar muito legal, fica esquisito, né? Então é a evolução do idioma. Então aqui eles estão querendo explicar por que havia essas tantas línguas. Mas é claro, a gente também pode é, é, ter essa explicação do seguinte: o homem quer chegar até o céu, o homem quer chegar próximo de Deus. E até hoje constrói arranha-céus. Lá em Balneário Camboriú, onde o Neymar comprou uma cobertura lá, acho que não lembro se são 82, 84 andares, já está uma briga lá com o dono da Havan, que ele quer construir um prédio mais alto que esse. Estão tentando achar um terreno, licença lá, uma briga danada para construir um que tenha mais alto. Então o homem fica disputando. Vai lá, né, lá onde tem aqueles sheiks, né, lá em Dubai, lá também tem arranha-céus. Então o homem sempre quer chegar próximo de Deus. E se nós olharmos as culturas, ainda que diferentes, longe uma da outra, no Egito nós temos pirâmides. E na América Central e no México também tem pirâmide. Né? E são povos que ali não se comunicaram entre eles. E aqui na América Central, que às vezes tem muito professor de história que critica, os espanhóis, os católicos vieram ali dizimar os índios. Não, eles mesmos se matavam. Os astecas ali faziam sacrifícios humanos assim em quantidades absurdas, diariamente. Então tem todas essas questões. E, novamente, nós podemos fazer um paralelo. Nós fizemos o paralelo do dilúvio com o batismo, né? Antigo Testamento, Novo Testamento, e nós podemos fazer um paralelo da Torre de Babel, esse povo todo ali desorganizado, disperso, falavam todos uma língua, mas o castigo de Deus fez que cada um falasse idiomas diferentes, veio como um castigo. Nós depois vemos ali claro, esse castigo causou a dispersão. O povo foi cada um para um lado, falando idiomas diferentes. E nós temos em Pentecostes a união. Aquelas pessoas que cada um falando, né, em línguas diferentes, elas recebem ali o Espírito Santo e começam a entender a mensagem de Cristo na sua própria língua. Então, isso é muito bonito. Tem esse paralelismo. E vejam só, naquela terra lá, os sumérios, eles construíam, digamos ali, que fosse ali a pirâmide pré-histórica, vamos dizer assim, né? Uma prefiguração da pirâmide. Eles construíam, sim, elevações
para tentar chegar próximo de Deus, que eram chamados de zigurate. Então, é uma forma de templo lá dos sumérios, e que ocuparam a terra antes dos babilônios, antes dos assírios, né? E eles construíram em forma de pirâmides, como está essa representação aqui. Então, tem todo um sentido. Aquilo que é escrito, né, também foi vivido. Talvez não foi relatado com a mesma precisão histórica como nós relatamos hoje, mas aquilo que está na Bíblia também foi vivido de alguma forma, de um jeito diferente, né? E aqui só para ilustrar, nós temos aqui a terra, né, de Abraão. E claro, toda a terra onde aconteceu, né, a história do povo da Bíblia. Vejam só como está aqui bem laranja, né? Que é para mostrar que é bem árido. Azul mesmo é só no mar, ó, só onde tem água, né? Até o rio aqui aparece com dificuldade. Então, Abraão ter saído daqui de Ur, olha, próximo de um rio, subiu até Arã, e depois aqui passou pelo Egito e voltou aqui para a terra, né, de Canaã. É uma terra muito seca. O povo se estabelecia sempre nessa voltinha aqui, onde tinha água, aonde forma uma meia-lua. Aqui é uma imagem, um mapa mais atual. Mas por que as comunidades, por que a se passa aqui, né, e não se passa mais para baixo? Porque não tinha água. O povo não ia sobreviver, né? E fala que, até mesmo ali no relato da criação do paraíso, fala sobre 4 rios. 2 rios são desconhecidos, mas são citados o rio Tigre e o rio Eufrates, que também inundavam como o rio Nilo no Egito. Então, a vida se passa por aqui, onde tem água, né? Então, aqui nós falamos de crescente porque parece uma lua crescente, né? E fértil porque a área é cultivada. Só dá para cultivar nessa área aqui. Aqui, esse outro mapa aqui que eu copiei da Bíblia do Peregrino, né? Porque é uma imagem mais bonita, mas a meia-lua aqui, ela ficou falha, que eu não consegui desenhar ela bem. Né? Mas aqui aparece bem certinho a imagem de Ur, né? Saiu aqui para Arã, passou para o Egito e voltou até Canaã. E Abraão é bem interessante, porque Abraão já tinha idade avançada, a sua esposa também, e eles não tinham descendência. Então, para eles ficarem aqui na terra deles, era complicado. Né? Que descendência que eles iam dar, né, para a família deles? Então, eles abandonaram aquela região, Ló foi junto, né, o sobrinho, né, junto, e foram ali ocupar uma terra aonde Deus havia prometido que seria a terra da posteridade de Abraão. Então, nós temos Abraão com Sara, Abraão que sai da sua terra, vai para uma terra desconhecida. Nós temos ali, novamente, o Deus da aliança, Deus que faz aliança com Abraão, né? Então, normalmente, depois de uma tragédia, Deus procura, novamente, se relacionar com o homem. Mas é claro que essa tragédia, essa coisa ruim, é o pecado, é o homem que acaba causando. E nós temos ali, a partir do capítulo 12 na Bíblia, já a questão que podemos dizer dos personagens históricos. Até 1:11 é a pré-história do povo. É mais simbólica. É o catequista contando as origens, da forma como ele tinha elementos para que nós saibamos hoje, né, buscarmos respostas. Mas é claro que a resposta perfeita, plena, como eu disse, é só mesmo com Deus. Então, nós temos aqui a vocação de Abraão. E só um detalhe, lembra que eu disse assim, que as passagens se repetem? Só mesmo a questão de Abraão no Egito tem 3 passagens na Bíblia, no Gênesis. 3. Então, e algumas delas com um pouco mais de, digamos assim, mais velada, com um pouco mais de moral do que a outra. Uma das passagens, eles protegem mais Sara, vamos dizer assim. E as outras já não têm essa preocupação.
Porque naquela época era comum as famílias se relacionarem. Se nós pensarmos, verificarmos bem, né, a própria Bíblia Ave Maria, ela traz que Abraão e Sara eram meio irmãos, né? Isaac foi buscar a sua esposa lá na sua parentela, foi lá buscar na família, né? Encontrou uma prima. Jacó, a mesma coisa. Então, as famílias, os primos, era comum eles se relacionarem entre si, para não ter divisão da terra, para a terra ficar com a família. Então, tinha um certo sentido para eles naquela época. Por isso que tinha tanta esterilidade. Por isso que era tão difícil gerar vida. Porque normalmente eles se relacionavam entre primo, primeiro grau, segundo grau, parente próximo. Era mais difícil gerar filhos. E a mulher era carregada ali eles culpavam a mulher, né? É triste isso, né? Mas a culpa da infertilidade poderia ser masculina, mas normalmente eles atribuíam sempre a responsabilidade à mulher. Então é algo assim triste, né? E nós lembramos, por exemplo, da Ana, a mãe de Samuel, lá em 1 Samuel, que ela vai se queixar com seu marido, olha, me dá filho, senão eu morro, estou desesperada. E ela vai rezar a Deus, né, pedindo filhos. Até o sacerdote Eli pensa que ela está embriagada, né, porque ela reza de uma forma assim com tanta fé, que ele começa a achar que ela mexe os lábios ali e ela está embriagada. E, na verdade, ela está rezando a Deus para ter filho. E ela recebe um filho, que é Samuel, que depois é consagrado a Deus. Então, é muito difícil, né? O nascimento. E as mulheres também morriam. Até pouco tempo era comum, né, as mulheres morrerem no parto. A mãe do meu sogro, por exemplo, faleceu dando à luz ao irmão dele mais novo. Então, é muito comum isso, né? Então, gerar filhos sempre foi bastante delicado. E nós temos, então, a promessa que Deus faz a Abraão. Abraão sai de sua terra, muda de nome. Então, essa mudança de nome, ela era muito comum nesses povos antigos, indicando ali uma mudança de vida, de rumo, né? Uma consagração a Deus. Hoje também a mudança de nome é comum entre os religiosos, entre as religiosas. Às vezes no mosteiro, as irmãs, elas trocam de nome, né? E pegam o nome bem comprido, assim, Maria das Graças de Jesus, né? Abençoada. Elas escolhem o nome delas, né? E são nomes assim bonitos, né? Às vezes relacionados a algum santo, ou misturam, né? Maria Clara de Assis, da Conceição, né? Criam aqueles nomes bonitos. Então você muda de nome com uma mudança também de vida, né? Uma consagração a Deus. Abraão teve 2 filhos. Ele teve mais filhos, na verdade, mas 2 são personagens principais. Um dos filhos foi Samuel. Samuel ele foi gerado por uma escrava, que era a escrava Agar. Nós temos que ter em conta que a moral daquele tempo era muito diferente da moral nossa agora. Naquele tempo, a escrava poderia ser emprestada para o marido para gerar um filho, e às vezes o filho era de propriedade, vamos dizer assim, né? Era considerado como filho da esposa, da dona da escrava. Então, era uma moral muito diferente. Então, surgiu esse primeiro filho, que foi Samuel. E Agar, a Bíblia conta que Agar ela começou a se aproveitar dessa situação, né? Então, eu tenho um filho com seu marido, começou ali digamos, a ter uma certa rixa, né? Com Sara. Depois nós temos a visita dos anjos que prometem a Sara que ela ficará grávida, ela ri, né? Daí vem o nome Isaac, né? Ela riu, né? Quer dizer que ela não acreditou que ia ser mãe na velhice. Isaac nasce, Sara fica toda confiante com o filho,
e acaba ali fazendo Abraão expulsar Agar e seu filho Samuel. Então, para nós é algo inconcebível. Como é que o pai expulsa o próprio filho, né? Mas ali ele expulsa, ele dá alimento e dá água e fala, olha, segue o seu caminho. E Ismael, né, tem toda a explicação da Bíblia também. Depois disso, ele dá origem a um povo. Então, Deus não abandona Ismael. Da descendência de Ismael vêm os ismaelitas, que são o povo árabe, que nós podemos dizer hoje que são os muçulmanos. Então, Abraão é o pai de 3 religiões, do judaísmo, do cristianismo e também do islamismo, porque o filho Ismael, ele deu origem ali ao povo árabe, né? Deu origem ao povo árabe. E nós temos ali no capítulo 22 um texto que é bem delicado. É claro que nós temos ali, antes, nessa questão ali em Abraão ainda, nós temos um episódio com Ló, né? Que Abraão vai salvar Ló, quando Ló havia sido atacado, oferece, né, os bens conquistados, né, com a batalha. Uma parte oferecem ao sacerdote e rei, que é Melquisedeque. Nós temos também a questão de Sodoma e Gomorra, que são passagens de conhecimento de todos nós, né? Onde são resgatados apenas Ló e 2 filhas. É bonito o diálogo que Abraão tem com Deus, que ele vai argumentando com Deus, né? Olha, mas se não tiver 50 justos, 40, 10, quem que eu, né? O senhor não vai poupar essa gente? Daí eles permitem apenas que sejam salvos ali Ló, que é sobrinho de Abraão, e as suas 2 filhas. Tem o episódio também da embriaguez de Ló, que é embriagado por suas 2 filhas e acabam gerando descendência. Ali, na verdade, é uma explicação, se nós pegarmos esse texto na Bíblia, é mais uma explicação assim pejorativa, negativa, para que eles querem mostrar que determinados povos que tinham ali uma certa relação com o povo de Israel, né, eram inferiores. Porque eles falam o seguinte, que deram origem, por exemplo, uma das filhas deu origem a Moabe, então o povo moabita, a Ruth, né, lembra da Ruth? Ruth era moabita. E depois deu origem a Amon. Então, eles foram povos ali que se relacionaram muito com o povo de Israel. Só que eles eram rivais. Então, essa história ali, na verdade, ela tem muito mais o fundo para descrever a origem desse povo de forma a desqualificar a posteridade de Ló. Para dizer, olha, esse povo aí é inferior a nós. Tá vendo? Eles se relacionavam entre eles mesmos, entre a família. Então, nós não podemos tomar essa história ao pé da letra. E se nós verificarmos lá no livro de Levítico, capítulo 18, versículos de 6 a 8, tem toda ali uma lei. Então, vou repetir, Levítico 18, de 6 a 18. Fala toda a lei condenando a prática do incesto, né? Dessa relação ali entre parentes, né? Então, é condenada por Deus. Então, Levítico 16 deixa bem claro. Perdão, não é 16, é 18, tá? Eu acho que eu falei 18 no início. Eu abri aqui em 16 e bati o olho. Então, o Levítico 18 fala da santidade do casamento e deixa bem claro, olha, não dormirás com a mulher do teu próximo, né? Não dá, e assim vai. Na verdade, condena ali as relações incestuosas. Tá? Então, são passagens ali delicadas da Bíblia, né? Mas que a gente tenta buscar explicação. É a mesma coisa da esposa de Ló. Ela não saiu
ali Deus deixou, olha, fujam, né? Salvem-se e não olhem para trás. Não foi essa a ordem que Deus deu? Né? Através de um anjo falou, olha, correm daí, fujam, não olhem para trás. E a mulher de Ló olhou, não é verdade? E o que aconteceu com ela? Virou uma estátua de sal. Então, nós podemos ter a explicação do seguinte, olha, se você ficar olhando para o passado, para a terra do pecado, para o pecado, você não vai conseguir ter uma vida nova em Deus. E eu também já li em outros textos, dizendo o seguinte, olha, naquela região próximo de Sodoma e Gomorra, existem formações geológicas da terra ali, né? Que normalmente, quando o sol bate, você começa a ver ali aquelas formações de rocha, de terra, parece que são pessoas. Então, novamente, ali, juntando elementos daquilo do conhecimento que era popular, dando explicação também para conteúdo da Bíblia. Então, são algumas passagens difíceis, mas que tem toda ali um fundamento. Neste mesmo capítulo que eu falei de Levítico 18, lá tem uma parte que fala assim, não oferecerá seu filho a Moloque. Moloque era um deus estrangeiro, né? Também haviam oferendas a Baal, faziam sacrifícios humanos. Esses povos estrangeiros sacrificavam as crianças, principalmente. É bem como aqui nós estamos todos adultos, né? Eles cortavam a cabeça da criança e depois queimavam a criança no fogo. Então, algo muito cruel, muito cruel. O próprio livro da sabedoria, que é um livro bem recente, ele tem ali uma parte que condena também os sacrifícios humanos. Eu vou tentar localizar aqui, se eu localizar eu já falo onde é que é. Mas assim, é só para ilustrar que foi algo assim muito presente. Livro da Sabedoria 12, versículos 5, 6, eu consegui achar aqui, né? Que faziam ali rituais, morticínios, né? Matavam crianças. Então, só para dizer que foi algo muito terrível. E daí vem essa questão do capítulo 22, que é justamente o sacrifício de Abraão. Já ouviram explicações sobre isso? Aliás, Abraão vai fazer um sacrifício, né? E quem vai ser imolado é o Isaac. Eu vejo aqui algumas câmeras. Eu não sei se vocês já ouviram explicação sobre esse tema. Bem, quem está com a câmera ligada, acho que só a Roseli parece que confirmou. O restante parece estar quietinho. É uma... né? E é realmente uma passagem difícil. Mas também ela é muito bonita. E tem todo um paralelismo também com o Novo Testamento. Porque Deus deixa bem claro nesta passagem, lá em Gênesis 22, que Deus não quer sacrifícios humanos. Chega de sacrifício. Não é para se sacrificar mais. Né? Porque o que acontece? Abraão teve o seu filho, Isaac, o filho da promessa, o filho da velhice. Ele sobe a montanha, Isaac carrega o lenho, carrega a madeira, questiona, né? Mas cadê o cordeiro para sacrifício? Abraão diz, Deus proverá. Deus proverá. Né? Vai oferecer-lhe uma ovelha para o holocausto. Então, ele prepara tudo, né? Chega no local no holocausto, aonde ele vai fazer a oferta. Isaac leva a lenha para consumir o sacrifício sobre os ombros. E na hora que Abraão vai estender a mão contra Isaac, Deus deixa bem claro, não estenda a sua mão, né, contra o menino e não faça nada. Não é apenas uma prova. É claro que aqui quer demonstrar assim, Abraão é o pai da fé, né? Ele sempre obedeceu aquilo que os desígnios de Deus. Mas não se trata apenas de uma prova de obediência, é muito mais
para dizer, olha, não repita os sacrifícios humanos como estão acontecendo por esses povos estrangeiros, por essa gente que tem em volta de vocês. A questão do sacrifício humano vai incomodar o povo de Israel por muitos séculos. Então, o que acontece? Vem o cordeiro lá, né, com seus chifres, preso entre os espinhos, e Abraão recolhe o animal, o cordeiro, que está preso pelos chifres, e oferece em sacrifício. Então, olha, gente, né? Quando nascer o seu filho, a sua filha, não sacrifique a criança nunca. Não faça essa barbaridade. Ofereça um animal em resgate. Esse é o ensinamento. Um cordeiro. O José não foi no templo, ofereceu 2 pombinhos, um pelo resgate e outro pela purificação do pecado. Era a menor oferta, era para quem tinha menos condições. Mas se você fosse rico, você oferecia um animal maior. Podia ser um boi. Um boi tinha que ser muito rico. Né? O cordeiro. Então, você oferece um animal em resgate ao seu filho, à sua filha. Faz um sacrifício a Deus, né? Substituindo a vítima humana por um animal. Mas o que é bonito é o paralelismo que a gente faz, esse paralelo. Quem que subiu também o monte carregando a madeira nos ombros? Quem subiu o Calvário carregando o lenho nas costas? Né? Foi Jesus. Quem se deu em sacrifício por todos nós? Foi Jesus. Né? Com Isaac, com a humanidade, houve o cancelamento do sacrifício. Né? Isaac foi poupado. Cristo não foi. Cristo foi imolado, foi o cordeiro dado em sacrifício por todos nós. Então, quando nós olhamos, fazendo esse paralelo com o Novo Testamento, vendo esse ensinamento, deixando bem claro que Deus não quer que se repitam sacrifícios humanos praticados ali pelos povos de origem cananeia, né? A gente percebe toda a beleza que tem no texto. Quem está ouvindo essa explicação pela primeira vez, não fica muito mais bonito? A gente começa a pensar o seguinte, nossa, que Deus estranho, né? Manda sacrificar o próprio filho. É estranho isso. Mas Deus deixa bem claro, não há sacrifício. Então é bacana, é lindo. A gente vai estudando, lendo, refletindo sobre a palavra, a gente percebe a beleza. E aonde não tem beleza é onde o homem escorregou. Aonde tem o pecado. Aí está o problema. Então, nós seguimos um pouquinho mais. Então, vimos ali que Abraão gerou Isaac, também gerou Ismael, e gerou outros filhos. A Bíblia conta que eles teve outra descendência. Então, era comum que o homem tivesse mais de uma mulher, moral diferente da nossa. Né? Isaac, ele se casa com Rebeca. Né? Não há relatos ali de que Isaac tenha tido ali outras esposas. Né? Ali ficou, parece que está mais evidente ali a questão da Rebeca, e Isaac foi buscar entre os seus parentes, né, uma esposa, né? E Rebeca era filha de Batuel, filho de Melca, mulher de Nacor, irmão de Abraão. Então, vê que tem ali um certo grau de parentesco, né? Isso está escrito em 24:15. 24:15. Isaac se casa, está ali no capítulo 25. Do casamento de Isaac com Rebeca, tem 2 personagens bem importantes, Esaú e Jacó. Esaú é o mais velho. Esaú, né? Vamos pronunciar, talvez melhor pronunciado. Esaú, ele é o mais velho. Mas não é ele que foi o abençoado, que recebeu a promessa.
Na verdade, Rebeca engana Isaac, né? Esaú ali é o filho mais velho e a Bíblia diz que Jacó, embora sendo, eles são gêmeos, né? Embora nascido depois, ele nasceu agarrado ao calcanhar do irmão, para mostrar que estava ali, ó, tô saindo do ventre da minha mãe, mas eu tô na sua espreita, tô na sua beiradinha. Jacó, depois ele teve problemas com o irmão, precisou fugir do irmão, né? Quando ele roubou a bênção, né? Também Esaú bobeou, né? Ele foi caçar e tal, chegou com fome e trocou a bênção por um prato de cozido. Algumas Bíblias dizem que trocou a bênção por um prato de lentilhas. Nós também, será que nós não trocamos às vezes a bênção de Deus por algo insignificante, como fez ali, né, Esaú? Então, é interessante também ter essa reflexão. Ó, Isaac, inclusive, aqui a Bíblia diz que Isaac preferia Esaú, porque Esaú gostava de caçar. Gostava de caçar e Isaac se agradava com a caça que Esaú trazia. Isso lá no final do 28, capítulo 25, versículo 28. Mas a Rebeca gostava mais de Jacó. E o Esaú, ele saiu primeiro, saiu vermelho, peludo. Então, eles também ali dizem que esse povo vermelho, com esse aspecto, é descendente de Esaú, que são os edomitas, né? O povo de Edom. Estão sempre buscando ali uma descendência para cada um. E Esaú cede o direito de primogênito ali nos versículos 29 ao 34. Né? Jacó é muito esperto, olha, vende-me primeiro o teu direito de primogenitura, depois eu dou a comida. Porque o filho mais velho, ele tinha o direito de ser o herdeiro do pai, de ser o recebedor da bênção. E ele trocou a bênção. Mas é claro que depois Esaú se arrependeu. Ele se arrependeu de ter dado a bênção, né? Esaú se arrependeu de ter cedido o direito de primogênito e Isaac, né? Ele foi enganado, já estava velho, né? Eles vestiram ali em Jacó uma roupa bem peluda, peles, para ele ficar peludão, igual o irmão, para o pai tocar nele e sentir ali o pelo, achando que era Esaú e não é, né? E não era Jacó que estava disfarçado. E Rebeca ajudou nesse engodo, nessa enganação. Ele ajudou e tanto que o Isaac ele cai nessa história e acaba abençoando Jacó, o filho mais novo, no lugar de Esaú. Então Jacó ele acaba recebendo essa bênção no lugar do irmão. E da posteridade de Jacó é que vem o povo de Israel. Depois, Jacó luta com o anjo e vence, né? Ele luta com o anjo e pela luta, por ter segurado o anjo, lutado contra o anjo, pela persistência, ele muda de nome, né? E é chamado de... Essa história aí da bênção é estranha, né? Assim, não sei, deve ter uma interpretação, mas a primeira vez que eu li essa história, ainda na minha adolescência, eu fiquei pensando, mas que mãe, né, também, a preferência da mãe, né? Mas, assim, como mostrando que a humanidade, Deus é perfeito, mas a humanidade desde sempre vem falhando, né? Porque... Exatamente. A que a mãe fez, mesmo a gente lendo hoje essa história, a gente sente algo estranho, né? Da capacidade da mãe de enganar o marido para dar a bênção para o filho preferido, né? Exatamente. E, é claro, Deus também não desampara Esaú.
Ele também digamos, é o pai de um grande povo, que é os Edomitas, né? Sim. Que é o povo de Edom. Mas Jacó, depois, ele sofre, porque ele tem um problema com o irmão dele, ele vai fugir do irmão, depois eles se reconciliam, né? Eles se reconciliam, mas ele vai para a terra de Labão, e ele quer casar, né? Ele quer casar, e ele quer casar com a Raquel. Ele se apaixonou pela Raquel. Só que Labão enganou ele, falou, olha, trabalha na minha terra 7 anos, depois eu vou deixar você casar com a Raquel que você gosta. Então, Jacó já começou a ter problemas, já sofreu as consequências, né? Então, mesmo que ele tenha sido abençoado, ele também, o pecado causa consequência. Então, ele foi enganado. E vocês sabem a história, né? Trabalhou 7 anos e, na hora de receber a esposa, falou assim, não, meu amigo, ali é mais velha. Como é que eu vou te dar a mais nova em casamento se eu tenho a mais velha aqui, né? Então, ele teve que persistir, trabalhar mais 7 anos para ter o amor que ele queria. Para nós é muito esquisito né, ter mais de uma esposa, mas é um sinal para que a gente tenha que lutar também pelo nosso amor, por aquilo que a gente deseja, né? E é claro que hoje é uma esposa só, né? E também o 7 é um número que representa a perfeição. Às vezes trabalhar 14 anos para depois gerar um monte de filho, não sei se foi exatamente esse tempo, né? E a história é bem interessante. Então Jacó, na verdade, ele teve 2 esposas e teve mais 2 escravas. E ele teve filho com as 4. E teve 12 filhos. E nós esquecemos muitas vezes da 13ª filha, que é Dina. Então, dos 12 filhos, também teve uma irmã, uma mulher, mostrando ali a importância também das mulheres na descendência do povo. E nós vamos ver lá nos Juízes que a Bíblia fala que tinha 12 juízes, um em cada tribo, mas também tinha uma juíza. Nossa, agora me fugiu, está na ponta da língua e me fugiu o nome dela, da juíza. Mas eu vou folhear minha Bíblia aqui, e já vou falar o nome dela. Gente, se alguém lembrar, pode falar. Agora me deu branco. Mas também é para mostrar a importância da mulher. As mulheres nunca ficaram alheias à história, né? Também participaram sempre da história. Débora era profetisa e juíza. Então, olha a importância, né? Não era só juíza, também era profetisa. Então, mostrando que além dos 12 juízes, também tinha uma mulher. E ali, nessa imagem, aparece bem, olha só. Os filhos de Lia, né? Começou com Rúben, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zabulon e Dina. Mas ele também teve filho com Zelfa. Zelfa era escrava de Lia. Gade, Aser. E teve filho com Bala. Bala era escrava de Raquel. Então, demorou para Raquel gerar filho. Então, teve Dan. Ali tá na verdade, melhor se fosse um acento, né, uma cobrinha ali, um tio no Dan, né, do que a Ruda, ele não ficou bem. Neftali, José e Benjamim, que são os personagens ali bem... claro, Judá, o guerreiro, né? Mas José e Benjamim... José teve até novela, né? Sobre a história ali, né? Que eles dão uma... Novela é romance, né? Dá uma viajadinha ali. Mas vejam só, os filhos de Raquel demorou para serem gerados. E justamente Jacó sofreu com os filhos mais de Raquel. Lembra de José, que foi vendido como escravo pelos irmãos? Jacó não tinha ali uma predileção por José, deu uma túnica bonita para ele, os irmãos ficaram com inveja. José não passou a perna nos irmãos, falou, traz Benjamim aqui, deixa Benjamim comigo, volta lá para o seu pai. E Israel, né, Jacó, ele ficou morrendo de medo, meu Deus do céu, já perdi José,
agora perdi meu filho mais novo, e esses dois eram filhos justamente de Raquel. Então, ele trouxe mais angústia, mais sofrimento para Jacó. Então, desses 12 filhos é que surgem as 12 tribos de Israel. E essas tribos é que vão conquistando a terra, vão dividindo a terra. Levi é a tribo dos sacerdotes. Eles não herdam a terra. Se vocês olharem os mapas das divisões da terra, vão perceber que Levi nunca herdou terra. Eles tinham sim uma reserva de propriedade, né? Que as outras tribos deveriam ali ceder para eles espaços, porque a herança deles é Deus. Eles não herdam terras, não herdam bens. A herança deles é Deus, porque eles são a tribo encarregada do sacerdócio. É a tribo encarregada de serem ali, de fazer esse serviço de mediação entre Deus e os homens. Então, eles não herdam terra. O trabalho deles é no culto. É inicialmente ali na tenda, nas oferendas, né? Tanto é que as outras tribos também têm que oferecer parte daquilo, o dízimo, né? Daquilo que elas têm, para os levitas poderem se manter. Então, nós vamos ver depois, se nós pegarmos ali os mapas, nós vamos ver que a divisão da terra, na verdade, foi pelos filhos de José. Jacó, que não conseguiu abençoar o seu filho mais velho, ele dá a bênção, né? Abençoou os filhos de José. Então, nós vamos ver que as tribos, depois ali, é Manassés e Efraim, que são filhos de José. São filhos de José para poder, né, para poder dar descendência para 12. Né? Levi não tem terra, ficou 11. Né? José também não ficou a terra de José foi dividida entre seus filhos. E nós temos ali toda a história de José, né, terminando o livro do Gênesis. O faraó, ele que é vendido, né? André, Oi. Os filhos das escravas não tinham terra. Nesse caso aqui de Jacó, eles herdaram. Ah, tá. Quem ficou sem terra foi os filhos de Levi, que é a tribo sacerdotal. Então, nessa época, os levitas cuidavam eram sacerdotes. Depois do reinado de Salomão, depois do exílio, eles começam a separar assim, olha, o levita fez coisa errada, os levitas se bandearam para os deuses estrangeiros, vamos separar. Agora, verdadeiro sacerdote é só da linhagem de Sadoc, só de Araão, que é o irmão de Moisés, né? Então, Araão, Moisés, eles também eram descendentes de Levi, eram sacerdotes, mas depois tem um momento que há essa ruptura. Os levitas, eles se tornam como se fossem os ministros de hoje, né? E os sacerdotes é a linhagem de Sadoc, de um outro sacerdote que eles entenderam que não foi corrompido por os costumes estrangeiros na época antes do exílio e tudo mais, né? Eles fazem essa separação. Então, dando ali menor importância para Levi, maior importância para esses sacerdotes. Tanto é que esses sacerdotes de origem da linhagem de Sadoc, eles têm terras, eles têm bois, eles podem ter renda, eles podem ter propriedades, é diferente. Então, há essa separação. Então, aqui as 12 tribos se originam dos filhos de Lia e Raquel e também da escrava Zelfa, que era escrava de Lia, e de Bala, escrava de Raquel. Então, a história de José, né? José, né, na verdade, de início querem matar José, depois o vendem como escravo, a história que vocês já sabem. E essa história ali é o prelúdio, é o início para chegar em Moisés.
A história de José deixa, veja só, José, ele primeiro, ele vai fazer ele é vendido como escravo, depois a esposa do senhor que comprou José quer que ele cometa um pecado, José se nega, ela denuncia ele é preso, né? E então tem toda essa situação até que ele chega ali à prisão e Deus fala com ele através do sonho, ele consegue desvendar os sonhos. E o faraó teve todo aquele sonho da carestia, os 7 anos de muita prosperidade, né, no Egito, depois 7 anos de muita fome, Nós vamos depois estudar o livro do Gênesis, tá? Com mais detalhes. Algumas coisas vamos passar mais rápido em razão desse momento de hoje, mas nós vamos voltar ali. Então José explica os sonhos, o faraó se afeiçoa dele, ele de escravo ele se torna governador do Egito. Tem a grande fome, Jacó manda os seus filhos até o Egito para comprar alimento. E se tem todo esse desenrolar da história de José, né? Então Israel vai para o Egito e depois vou encurtar a história, né? Porque é de conhecimento, a gente vai voltar nesse ponto depois. Então, no final, o faraó concede ali aos irmãos José terras boas para plantação. Então o povo se fixa naquele lugar. Só que aquele faraó ele morreu, passou muito tempo. Então, aquele que governava o Egito via nessa história no povo de Israel uma ameaça. O povo que se multiplicava, o povo que estava muito grande, o povo que consumia, era um povo estrangeiro. Manda, né? Temos que fazer alguma coisa com esse povo aí. Vamos mandar esse povo embora? Vamos aproveitar, vamos escravizar esse povo aí para que eles trabalhem para nós na construção. É nesse passar de tempo que surge a figura de Moisés. Moisés já começa a história dele no livro do Êxodo, né? Moisés, que na verdade ele nasce porque as parteiras elas desafiam a ordem do faraó. Porque o faraó disse, olha, esse povo está se multiplicando muito. Quando nasceu o povo hebreu, elimina. E as parteiras, que aparece até o nome delas aqui, que é Sefra e Fua, elas desafiam a ordem. Olha, né, o faraó deixa claro, ó, matai os filhos dos hebreus. Né, todo menino que nascer, vós os atirais ao Nilo. Deixareis, porém, viver apenas as meninas. Então, eles viam que ali que a ameaça da força, da guerra, da revolta, podia surgir a partir dos homens. E é bem interessante, porque a Bíblia cita o nome dessas duas parteiras, mas não cita o nome do faraó. Nós aqui entendemos que é Ramsés II por questões históricas, mas veja como é que Deus dá muito mais importância a duas parteiras do que propriamente ao faraó. E o capítulo 2 do livro do Êxodo inicia assim, olha, um homem da casa de Levi, então a casa dos sacerdotes, tinha tomado por mulher uma filha de Levi. E também, que é a tribo dos sacerdotes. Então, Moisés, Araão, que é irmão de Moisés, e Maria, eles têm origem, né, na tribo de Levi. E nós já conhecemos ali a história de Moisés, né? Eu acho que eu vou seguir um pouco mais adiante, porque nós vamos... Professor, acho que caiu. Eu vou mandar mensagem para ele, pessoal, aqui
nesse arbusto que o povo que o fogo Voltou. consome, né? E não desaparece, né? O fogo queima, mas não se consome. E Deus responde, né? Eu sou aquele que sou, né? Que é o nome de Deus, que é Yahvé, que é representado aqui, esse tetragrama, essas 4 letras. Aqui está escrito em hebraico, e o YHWH já é uma transliteração. É as letras em hebraico transliteradas para o nosso idioma, né? Para ficar mais próximo dele, para a gente entender melhor. Então, Deus se revela, é Deus que caminha com o povo. É Deus que se compadece do povo e vai libertar o povo através de Moisés. Então, sempre quando acontece uma grande tragédia, agora a escravidão do povo, né? O povo escravo no Egito, Deus levanta um libertador. Deus se manifesta, Deus faz aliança com o seu povo, né? E Deus fala, olha, eu vi a miséria do meu povo e desci para libertá-los. E Moisés, de início ali, ele reluta, né? Mas ele aceita o chamado de Deus. E nós temos aqui também toda uma simbologia muito bacana. Olha só a primeira imagem, né? Estão ali passando o sangue do sacrifício no batente das portas, para que quando o anjo exterminador passar, não levar os filhos dos hebreus. E só morrem ali os primogênitos dos animais dos egípcios e também os filhos dos egípcios, porque Deus deixou o seu sinal. Então, marcar o batente, né, das tendas, das casas ali, né, com sangue, era um sinal da presença de Deus. E esse era um ritual antigo. Já havia o costume daquele povo, quando se fixava no deserto, o povo nômade, de também marcar com sangue as estacas das barracas, como pedindo proteção a Deus. Principalmente porque havia ali tempestades de vento, ventos fortes que sopravam, e esses ventos ali, às vezes, eliminavam, matavam os mais frágeis, né? Queimavam as plantações. Então, eles já tinham ali um ritual antigo que visava a proteção, né? E Deus já dá esse sinal para, olha, o povo que está marcado com o sinal de Deus será preservado. Então, tem toda uma linguagem simbólica. As 10 pragas também, né? As pragas também tem toda uma simbologia, mas também elas têm uma explicação científica. Primeiro, gafanhoto. Gafanhoto, olha que beleza. Não tivemos um exemplo na Argentina, estavam achando que havia nuvens de gafanhotos também para o Brasil. Então, olha o exemplo aqui. Então, pragas sempre existiram. O rio que ficou vermelho, eles dizem que são micro-organismos, como se fossem pequenas algas, né? Micro-organismos que, quando a maré baixa demais, esses micro-organismos se proliferam e deixam a água avermelhada, a água com aspecto de sangue. Então, tem toda a explicação também. Então, se a gente buscar, né, a questão de pragas relacionadas aos mosquitos, às moscas, até hoje, se não dá veneno, não passar veneno lá nos animais, enche de garrapado, de mosquito, né? As feridas, eles não tinham cura. Então, essas questões aconteciam, talvez não nessa ordem cronológica, mas essas pragas, essas doenças, aconteciam no dia a dia do povo. Então, tem toda essa simbologia na luta, né? Entre Yahvé, entre Deus e o poder do faraó, entre o poder do céu e o poder da terra. E Deus vence, né? Não tem como querer, né, combater o poder de Deus. E ali, com a libertação do povo, nós temos a instituição da Páscoa, que é lá no capítulo 12 do livro do Êxodo, aonde eles vão se reunir, vão sacrificar um cordeiro, não pode sobrar nada, porque eles estão em fuga,
não importa quantas famílias sejam necessárias para consumir o cordeiro, é 2, é 3, de acordo com o tamanho do cordeiro, vão consumir todo esse cordeiro, vão também consumir pães sem fermento, porque tem que ser feito às pressas, estão em fuga. Então, ali nós temos ali o primeiro ritual da Páscoa. E, inclusive, diz assim, olha, vós comereis apressadamente, é a Páscoa do Senhor. E essa Páscoa, a gente não tem tanto ali o significado com a Páscoa de Cristo, mas é mais ali como realmente a passagem do povo da escravidão para a libertação, a passagem do povo pelo Rio Nilo, né? Essa passagem desse momento diferente. A passagem ali, podemos dizer até, do anjo exterminador. Porque na antiguidade, era comum soprar um vento do Oriente, como eu disse anteriormente, e esse vento exterminava plantações e criações. Então, também tem esse significado, né, de passagem daquilo que é ruim para algo bom, para uma nova vida, para uma terra, né, que mana leite e mel. Né? Então, Moisés vai fugir e vai a caminho da terra prometida. É uma nova vida. Mas nós temos ali, no Antigo Testamento, já a instituição da Páscoa. Então, é bonito, né? Fazendo sempre esse paralelo. 40 anos no deserto. Lembra que os filhos de Jacó iam e voltavam do Egito da hora? Olha, né? Lá, o governador do faraó mandou trazer aqui o Benjamim, o filho mais novo. Vai e volta. Traz o pai para cá também. Eles não iam lá com uma certa facilidade? Como é que demoraram 40 anos para chegar na Terra Prometida? É porque eles ficaram perambulando. Eles não tiveram coragem de enfrentar o povo que ocupava a terra. Apenas Josué e Caleb tiveram coragem. Foram apenas os dois que ingressaram na Terra Santa. Todos os outros morreram, inclusive Moisés. Moisés subiu no monte no final do livro do Deuteronômio. Moisés contempla a terra, né? E no Monte Nebo, ele contempla a terra, mas não entra. Ele falece ali. Então, é que, na verdade, não tiveram coragem de caminhar. Então, essa questão do 40 é todo um significado simbólico. O que é muito bonito, lembra que eu disse, olha, os textos são escritos em lugares diferentes, épocas diferentes, se repetem? Também os 10 mandamentos, eles se repetem. E embora eles tenham ali o mesmo sentido, se vocês compararem um texto do outro, tem ali pequenas variações em algumas palavras. Então, está no Êxodo, capítulo 20, e depois é repetido ali no livro do Deuteronômio. Também Deuteronômio, eu vou localizar bem certinho a passagem. Deuteronômio 5, né? Deuteronômio 5. Ele repete ali os 10 mandamentos. Né? A citação que está ali no slide de 13 a 24 é chamado de Código Deuteronômico, que são assim, são leis diversas. São leis diversas. Mas os 10 mandamentos mesmo estão ali no capítulo 5 do Deuteronômio, e o Êxodo, né, no capítulo 20. Então, é um sinal da aliança com Deus. Né? Aquele povo que fazia um monte de coisa errada precisa caminhar, né, com regras novas. Né? Uma mudança de vida, de conduta. Moisés subiu rapidinho no Monte Sinai para receber as tábuas, né, da lei. O povo já correu, já foi confeccionar um bezerro de ouro, né? Então, o povo era danado mesmo, né? Era bem infiel.
Seguindo mais, então, assim, nós temos, então, toda essa questão, né, da caminhada. O povo já entrou na terra prometida, teve as conquistas da terra e chegamos no período dos juízes. Eu acho que, dado o decorrer dessa jornada, e também pela fisionomia de vocês, que já percebe-se que, né, às vezes, com a aula presencial, a gente já tem ali um pouquinho de cansaço, é normal, trabalho, as fadigas do dia a dia, né? Deus disse que Adão e Eva teriam que viver ali do suor, né, do seu trabalho, né? Os espinhos, cultivar a terra seca, os espinhos iriam ferir a sua pele, né? Diz que Eva iria sofrer com as dores do parto. Então, nós temos ali as nossas fadigas, as nossas preocupações do dia a dia. Então, isso é normal. Então, eu penso que essa sequência ali, a partir dos juízes, nós podemos seguir, né? Vamos falar dos juízes, falar da época da monarquia, o reino dividido, né? Nós podemos seguir na próxima aula. Na próxima aula, falarmos sobre essa questão. Eu vou parar aqui o compartilhamento. Deixa eu ver se eu consigo localizar com rapidez um mapa da... Eu acho que eu já vou fazer diferente. Tem Opa! Eu vou só mostrar, como eu comentei da divisão da Terra, né? Acho que se eu colocar aqui bem pertinho da câmera, vocês conseguem ver aqui, né? Então, na Bíblia de vocês, vai ter a divisão das tribos. E vocês vão ver que tem as tribos aqui apareceu Manassés, em amarelo está Efraim, né? Cadê? E logo abaixo, aqui em laranja, Manassés. Né? Então, vocês vejam na Bíblia de vocês. Então, Levi não tem tribo, e Manassés e Efraim são os filhos de José, né? Que foram abençoados depois por Jacó. Tá certo? Eu não sei se ficou ainda alguma questão, né? É bastante informação. Nós vamos seguindo um pouquinho mais sobre essa questão histórica no próximo encontro. E se já tivermos tempo, já vamos dar entrada no Pentateuco, né? Nos 5 primeiros livros da Bíblia. Vamos ter uma introdução geral e depois vamos falando um pouquinho sobre cada um dos livros, né? E se Deus quiser, talvez na igreja. Então, eu vou precisar depois do apoio de alguém ali, da igreja, para que nós instalemos ali o computador, possamos passar os slides. Então, eu espero que a gente possa, né, nos possamos ali, né, estarmos juntos já no próximo encontro presencialmente. Então, para encerrar o encontro de hoje, eu queria convidar vocês a rezar uma Ave Maria. De André, Oi. eu fazendo a apanhada ali geral, eu lembrei de algumas coisas que eu ouvi falar. Que antes de Eva, Deus tinha criado uma outra mulher para Adão. Eu queria saber se essa história tem algum embasamento ou não. Não é bíblico. Tanto é que Adão e Eva, veja bem, eles geram Adão tem outro filho que é Sete, depois que Caim matou Abel, e é com Eva, né? Uhum. O que talvez possa ter sido dito é o seguinte: olha, em algum momento da história, Deus criou o homem e a mulher, né? Agora, talvez não tenha criado apenas um homem e uma mulher de cada vez. Talvez tenha espalhado o povo, né? Em vários locais, ou criado, né? Existem cientistas ali que dizem que a humanidade surgiu na África, né? Os restos ali de seres humanos ali mais antigos talvez tenham surgido na África, né? A origem da humanidade, né? Mas na Bíblia, realmente, fica bem claro que é Adão e Eva. Aqui, por exemplo, ali, a última vez que fala de Adão,
ali no início do capítulo 5, porque já conclui a história dele, fala assim, olha, esse é o livro da história da família de Adão, ponto. Depois começa a falar da descendência de Adão até chegar em Noé. E no capítulo 4 fala assim, no 25, olha, Adão conheceu outra vez sua mulher. Então é só Eva mesmo. Então, na Bíblia, a única esposa de Adão, a única mulher com que ele se relacionou é Eva. Então, Talvez isso seria mais uma mitologia, não é bíblico, inventado né? pelas pessoas. Então, assim, para nós dizemos o seguinte, é claro que em algum momento Deus criou o homem e a mulher. Foi exatamente assim? Nós não sabemos. Então, esta aqui é a explicação que o catequista, que o autor sagrado, inspirado por Deus, trouxe para nós, para que nós conhecêssemos essa realidade. Então, existem mistérios que só pertencem a Deus, não tem como... Veja bem, a luz do sol demora 8 minutos e meio para tocar a Terra. A luz demora 8 minutos para viajar do sol até a Terra. Existem assim, uma quantidade infinita de galáxias com, sei lá, milhares e milhares de planetas que nós nunca vamos tomar conhecimento. Então, assim, existe uma imensidão que só pertence a Deus. Então, esses primeiros capítulos da Bíblia servem para ilustrar a história, para nos passar esse conteúdo religioso. Lembremos sempre, né, que é um livro de religião, né? E não dá para levar ao pé da letra. Mas nós também não podemos esquecer do ensinamento. Claro, Deus é o autor de toda a criação, é o autor de toda a vida. Agora, veja bem, com quem Caim casou? Com quem que Abel casou? Se só tinha Adão e Eva, né? Então tinha mais gente nessa história aí. Tinham esposas para eles. Né? Entendi. Bem, depois se alguém tiver algum outro questionamento, pode mandar no grupo, não tem problema. Nós vamos retomar um pouquinho a questão do Gênesis, talvez passando alguns temas assim que nós abordamos mais de forma pormenor agora. E vamos dando sequência, tá bom? Vamos rezar uma Ave Maria, então, pedindo a intercessão de Nossa Senhora, que tenhamos aí um bom finalzinho de noite, né? Eu sempre peço para quem está com alguém, e eu peço assim, dá um abraço aí por nós, né? Se a pessoa ficar acanhada, não precisa, né? Eu estou vendo aqui que tem gente que não está sozinha, então quem quiser dar um abracinho ali, né, no companheiro, ou quem... começou a aparecer ali o pessoal se abraçando, ó. Quem não se abraçar agora e tiver alguém depois para dar um abraço, dá esse abraço antes de dormir, tá bom? Eu, na minha casa, vou chegar e vou abraçar meus filhos, vou abraçar minha esposa. Aqui eu fico no meu escritório para ter silêncio, né? Tá bom? Então, um abraço para vocês, já que a gente não pode confraternizar, né? Então, rezemos a nossa Ave Maria, pedindo a intercessão de Nossa Senhora, que tenhamos todos um bom restinho de noite e possamos aí nos encontrar pessoalmente. É claro, alguns vão acompanhar esse encontro depois, gravado, né? Mas o número de alunos, eu presumo que está quase o dobro de inscritos daqueles que, considerando o número daqueles que estão presentes agora, né? Então, acho que tem mais de 70 inscritos e aqui estamos com 75 participantes. Bom, então, vamos lá. Ave Maria... Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. 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 Então, um grande abraço a todos e nos encontramos, se Deus quiser, enfim, né? De forma presencial, assim esperamos, senão vamos usar os recursos da tecnologia. Tá certo? Até o próximo encontro. Até. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau.